Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Na semana passada recebemos aqui dois convidados maravilhosos, o Edu Neves e a Maria Rita. E falamos aqui, sobre fotografia, sobre terapia, e foi muito bacana mesmo o programa da terça-feira passada. E na próxima terça-feira eu quero falar aqui para vocês que eu estarei sendo entrevistada no programa Circuito Cultural pela apresentadora Luciana Lins, em comemoração a 1 ano de aniversário da Rádio Tropical Web Brasil. O programa Circuito Cultural está aproveitando para entrevistar todos nós, apresentadores do programa. E, se você está nos assistindo pelo site, você pode nos assistir também pelo aplicativo da rádio, baixando no celular o aplicativo. E se você estiver nos assistindo pelo aplicativo, você pode também assistir pelo site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente, podem mandar pelo WhatsApp da rádio, 21 9 7159 1211. E contamos com vocês para curtirem, comentarem no Instagram da rádio, no Facebook da rádio e também assistirem aos programas que vocês perderam ou que vocês queiram assistir novamente no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Bom, hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito queridas. No mês das mulheres nós recebemos, na semana passada, na semana passada nós recebemos, eu troquei aqui, na semana passada nós recebemos aqui também foram duas convidadas, duas mulheres também, que foi a Maria Carolina e Nakisca, na verdade, a Nakisca, que é professora de canto, e a Maria Carolina, que é professora de dança de sapateado. Então foram duas lindas mulheres que foram entrevistadas no mês das mulheres. Peço perdão, mas a entrevista com a Maria Rita e o Edu Neves, que foi na terça-feira retrasada, também foi uma entrevista maravilhosa. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas também, que é a nossa querida Rê Guimarães, uma cantora que vocês vão amar, estar ouvindo e conhecendo a história, a trajetória dela. E a minha querida amiga também, Elizabeth Pinheiro, que vai estar nos contando também sobre a trajetória dela, ela como terapeuta e também como empreendedora de produtos artesanais, tá bom? Então vamos ouvir agora, vamos começar aqui ouvindo a primeira música. Eu quero explicar para vocês que as 3 músicas de hoje foram escolhidas pela nossa querida Rê Guimarães, pois essas 3 músicas fazem parte do repertório dos shows que ela costuma fazer. Músicas maravilhosas, muito bem escolhidas. E a primeira música é Resposta ao Tempo, de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc, de 1998. E nós vamos ouvir na voz da querida Nana Caymmi. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo
para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Vamos agora conversar com a nossa querida Elizabeth Pinheiro. Muito obrigada pela sua presença, muito feliz de te receber aqui, feliz mesmo, viu? Gratidão. Elizabeth Pinheiro é psicanalista e terapeuta, dedicada a ajudar pessoas a transformarem suas vidas por meio do cuidado com a saúde emocional e mental. Com uma abordagem acolhedora e humanizada, seu trabalho é voltado especialmente para mulheres que desejam superar a procrastinação, vencer crenças limitantes e conquistar uma verdadeira transformação pessoal. Além dos atendimentos terapêuticos, também ela é formada em terapia auricular, com desejo de levar para os pacientes equilíbrio entre mente, corpo e emoções. Tem como missão promover bem-estar e qualidade de vida, ajudando cada pessoa a desenvolver autoconhecimento, fortalecer a autoestima e contribuir para uma vida com mais propósito. Empreendedora, fundadora da marca Encanto Artesanal, uma linha de produtos artesanais e aromatizadores terapêuticos criada para levar sensação de acolhimento, equilíbrio e bem-estar aos ambientes e às pessoas. Também realiza palestras e encontros sobre saúde mental, desenvolvimento humano e inteligência emocional, inspirando mulheres a destravarem seus sonhos, vencerem a autossabotagem e assumirem o protagonismo de suas próprias histórias. Seu propósito: transformar vidas, despertando pessoas para uma vida mais consciente, equilibrada e plena. Maravilha, maravilha! Muito bom, trabalho maravilhoso que você faz. Eu conheço um pouco de perto o trabalho da Elizabeth, até porque nós formamos um grupo, dentro do grupo de network onde a gente se conheceu, que é Somos Somos UNN, do nosso amigo Jorge Christian e Érica Guimarães. Nós criamos ali subgrupos para ajudarmos aos nossos colegas. E nós estamos, nesse momento, fazendo uma força-tarefa para ajudar a nossa amiga Elizabeth. Então, assim, a gente tem conversado muito sobre o trabalho dela como empreendedora, os produtos que ela mesma desenvolveu, que ela vai estar falando aqui para a gente. Vai ser uma conversa poderosa. Então, Elizabeth, conta pra gente, você é psicanalista, é terapeuta, conta pra gente por que você escolheu essa área, como é que foi a sua trajetória até este momento. Primeiramente, Sandra, é um grande prazer estar aqui com você, né? Sou uma admiradora do seu trabalho, admiro sua trajetória até aqui e um grande prazer por conta da conexão, né? A gente teve uma conexão muito grande e eu sou grata muito por estar aqui. Então, e a minha paixão pela psicologia, né, digamos assim, e a psicanálise, ela nasceu porque eu já nasci, né, numa família em que a minha mãe ela separou do meu pai por conta de problema psicológico dele. Então meu pai ele tem esquizofrenia, ele sofre de esquizofrenia. Então hoje ele toma medicação, é controlada, tudo direitinho.
ele às vezes lembra das coisas, às vezes não. Às vezes eu vou lá e lembra que eu sou filha, tem vezes que não. Então, assim, a minha... Mas sempre foi assim, não? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Então, eu sempre quis entender, sabe, a mente humana. Eu sempre quis entender os transtornos. Até então, para conseguir lidar melhor com ele. Exatamente, exatamente. Então, primeiro que assim, foi, na verdade, até a minha infância e adolescência, foram momentos muito difíceis e delicados por conta de crescer, né, nesse movimento de não ter o meu pai ali por completo, por conta do transtorno que ele sofre. Então, isso já foi me desenvolvendo no segundo ano, e aí eu fui olhando e fui querendo aprender por quê, o que é a esquizofrenia, né, como tratar. É uma coisa que eu ainda não me especializei por completo, mas tenho muita vontade ainda de fazer, mas me deu essa curiosidade de olhar para isso, né, com carinho, e principalmente porque sou filha, e como você falou, é uma maneira de acolher ele, né, acolher a família, de compreender, ter uma empatia. Exato. E aí eu fiz faculdade de... esqueci o nome. Fiz a psicologia. Não, fiz a psicanálise há quase 4 anos. E aí fiz a auriculoterapia, fiz PNL também, para ajudar, complementando, até mesmo para ajudar nos atendimentos, né? E aí, por incrível que pareça, eu também gosto muito de fazer os tratamentos, mas assim, foi algo natural que foi surgindo. E você acha que isso melhorou, assim, você conseguiu lidar melhor com o teu pai? Sim, por quê? Porque a psicanálise, ela me fez não só entender os transtornos, saber e compreender de cada transtorno, mas também me curar. Isso que eu pensei exatamente nisso. Por quê? Porque eu convivia com ele, às vezes indo para a escola, vindo da escola, e você sabe que eles têm, né, eles acabam tendo transtornos, eles têm momentos então, de crises, e são crises fortes. E aí, no meu período, existiam algumas vezes em que eu não queria ir para a escola, porque eu era dada como a filha do doente. É verdade. Em algum momento, assim. Entendeu? Então, em algum momento, eu passei por isso por muito tempo na minha vida, até eu conseguir lidar com isso. Não foi fácil, entendeu? E hoje, assim, eu olho para ele, hoje eu converso, hoje eu sento, hoje eu rio, quando ele tá bem, eu rio junto com ele, compreendo, admira, né, tudo que ele superou. Isso, mas não foi uma coisa fácil, porque não foi uma infância normal, entende? De uma criança que tem a paternidade ali, né? Que queria atenção, que queria atenção, carinho, cuidado. Exatamente. E aí eu não tive isso. Eu falava que isso me foi roubado. Sabe, eu tenho umas postagens minhas, né? E eu falava muito gosto de falar sobre paternidade. E aí eu falo exatamente sobre isso. Sabe o que é você ter saudade daquilo que você nunca teve? Essa é a sensação que eu tinha. Sabe? Saudade daquilo que você nunca teve. Porque eu me imaginava, eu sempre pedia isso. Se eu fechasse, algumas vezes já me foram perguntadas, se você pudesse pedir, se fosse o seu último pedido, e eu fechava os olhos, eu queria um único dia me sentar com meu pai e ter ele, assim, normal, em que eu pudesse, cara, esse é o meu pai, sem a doença, sabe? Sem a doença, esse é o meu pai. Porque ele é uma pessoa incrível, ele é lindo até. Eu brinco com ele que eu falo pra ele, me dá esses olhos seus, porque os olhos dele são azuis. É a coisa mais linda ele. E você sofreu com a separação dos seus pais também? Assim, como eu te falei, minha mãe, quando eu estava para nascer, ele teve uma crise, né? Ela me
conta isso, ele teve uma crise em que ela quase me perdeu, e aí nessa crise ela separou e foi morar com os meus avós. Na verdade ela estava preservando a saúde mental dela, por mais que ela gostasse dele. Isso. E aí desde então ele foi algumas vezes, né, ele precisou de ser internado para tratar, para cuidar. E aí hoje ele vive sobre medicação direitinho, não pode deixar, né, de tomá-las e tudo. Hoje eu consigo lidar, depois da psicanálise. Então assim, ela me fez entender, ela me fez olhar para dentro de mim, compreender primeiramente todos os meus sintomas, aquilo que eu estava sentindo, porque a gente, né, tem as feridas, sim, né? Sim. As feridas emocionais. Primeiro a gente tem que olhar para dentro da gente para depois olhar para o outro. Para depois a gente entender as feridas dos outros, né? Então foi isso que aconteceu. E assim, a minha paixão, né, hoje pela saúde mental, em ajudar as pessoas a desenvolver essa saúde mental, essa saúde e bem-estar emocional, vem dessa história do meu pai, que hoje mais ainda eu amo, né, e admiro muito ele. Lá no meu feed tem fotinhas com ele, sabe? E hoje eu lido com isso e falo com isso com uma naturalidade. E antes não era. Antes eu chorava muito, porque eu dizia, eu não pedi para vir ao mundo, né? Eu não pedi para vir ao mundo. E como que me roubam isso? Não, e você como terapeuta é interessante porque você olha para os seus clientes com conhecimento de causa, porque você passou por problemas, teve na tua família, né, o teu pai com problema de saúde mental, então assim, ajuda a compreender melhor os seus clientes, não é isso? Isso. Tem coisas que eu já olho, né, faço anamnese, principalmente sendo presencial, eu gosto, né, eu particularmente gosto, atendo online, mas gosto muito mais do atendimento presencial. Olho no olho, porque eu consigo sentir mais a sua energia, eu consigo analisar seu comportamento, eu consigo ouvir o som da sua voz, a gravidade dela, entender a expressão corporal, a expressão facial, e ali conjuntar isso com a anamnese. Então, por isso, eu gosto mais do presencial. E assim a gente consegue também detectar, lógico, algumas coisas ali já de imediato, que a gente vai caminhando no processo terapêutico com cada paciente de acordo com a demanda de cada um. E a auriculoterapia você faz junto com a psicanálise ou são coisas separadas? Então, cada paciente ele escolhe, fica de acordo com a escolha do paciente. Mas eu sempre indico, a maioria deles chegam com sintomas, né? E os sintomas muitas das vezes são o quê? São insônia, são ansiedade, depressão, né? E aí dores no estômago, né? A dor de cabeça, a enxaqueca, e todas elas são sintomas emocionais. Cada uma delas são sintomas emocionais. Então a auriculoterapia, ela vem tratando esses sintomas. Cada pontinho na sua orelha, ela vai tratar um problema que você está sentindo. Por exemplo, a insônia, né? E aí você tem um ponto ali de acordo, que aí a gente vai e trata. E são, no mínimo, um mês, você começa a ver o resultado. E o bom é que sem remédios, sem remédio, não tem efeito colateral. Exato, eu sou muito a favor, porque, né, e aí eu juntei, junto com o meu atendimento psicanalítico, a auriculoterapia, junto com a massagem relaxante e a aromaterapia, justamente por isso, para dar uma experiência ao meu paciente. A massagem relaxante com óleos? Com óleos essenciais e junto com a aromaterapia. Por quê? Porque é uma experiência. Por exemplo, você chega a mim, Beth, eu estou com dificuldade de dormir, e aí, por quê? Me conta como está sendo o seu dia. E aí a gente identifica o problema, sim, e aí
vamos fazer isso com a auriculoterapia, né? E aí a gente faz a massagem relaxante. No primeiro atendimento, Sandra, você já tem uma resposta. Porque as pessoas, geralmente existem pessoas que vão até mim que elas não estão conseguindo dormir já faz algum tempo. Não, e até para conversar com você na terapia mesmo, a massagem relaxante relaxa a pessoa para conseguir falar mais. Não, e aí assim, a questão é que quando eu já faço a anamnese, faço a auriculoterapia, né? E aí junto com a respiração, eu uso técnicas de respiração junto com os óleos já essenciais e a gente vai para a massagem. E indo para a massagem, ali mesmo a pessoa dorme. Que todas elas eu tenho que acordar. Meu Deus! Então assim, eu gosto de levar essa experiência e ao mesmo tempo por que eu trouxe isso, uni isso junto com a psicanálise? Porque você fica livre de medicação. Exatamente. Entendeu? E por isso que eu indico isso e trago isso assim na minha fala. A saúde e bem-estar você pode tratar, né? Principalmente sem deixar com que, por exemplo, você vire um transtorno de ansiedade, porque crise de ansiedade é diferente de um transtorno de ansiedade. E aí, quando você chega num transtorno, você já precisa de medicação, ansiolítico, para você conseguir dormir. Então, se já está sentindo que tem alguma coisa que não está em equilíbrio, né, já procura, já trata, para que isso não vire uma raiz. E aí é essa consciência que eu procuro trazer a todos os meus pacientes e as pessoas. Faz um tratamento, quando você, por exemplo, compra uma aromaterapia comigo, né, um home spray para você colocar na sua casa, você não está comprando só um cheiro, você está comprando algo para a sua saúde, da sua família e para o seu bem-estar. Por quê? Porque ali contém óleos essenciais, que vai te deixar tranquila, vai te deixar equilibrada, vai te deixar estabilizado o dia inteiro. Então a gente precisa olhar para isso. Essa tem sido a minha batendo nessa tecla. E o PNL ajuda bastante também. Sim, a PNL ajuda muito, porque aí dentro da PNL você consegue também saber, né, identificar muitas coisas na outra pessoa. E aí você consegue olhar. Eu fiz a PNL, por exemplo, também visando muito, olha, o meu relacionamento com as minhas filhas. Importante. Que foi na época da adolescência delas. E eu não me esqueço disso. Um dos meus professores de psicologia, o professor Jorge, Nova Iguaçu, e aí ele falou pra mim, eu fiz a auriculoterapia, eu me formei em auriculoterapia com ele. E aí eu estava num processo com uma das minhas filhas e ele falou, eu te indico que você faça a PNL para você conseguir lidar com isso, porque você vai ter o rapport ali, para que você consiga se conectar com ela, para que você consiga entender o comportamento dela e aí você conseguir trabalhar isso, entender essa questão. E foi... porque a adolescência é uma fase difícil, a gente não pode levar para o lado pessoal. Sim. A gente tem que ser firme, mas saber que aquela fase vai passar. Isso, e aí você se preparar para isso é muito importante. Porque hoje eu vejo, inclusive ontem eu estava vendo um vídeo que uma pessoa estava falando sobre a questão da adolescência da filha. E isso me chamou a atenção. Porque, se você reparar, né, eu não ia nem falar sobre isso, mas eu acho importante agora você abrir um leque e a gente tem a oportunidade de falar. Sim, sim. Porque a adolescência hoje, ela precisa ainda de muito cuidado. E aí ela estava falando, a adolescência, você tem um aborrecente, isso e tudo. E eu fiquei analisando a fala. Quer dizer, qualquer pessoa que você vai falar, que já tenha criado filho, sabe que a idade da adolescência é uma idade delicada. Então, por que não se preparar para isso? A gente não se prepara. Poucos se preparam para isso. Poucos se preparam o seu psicológico. E o que eu quero dizer com preparação é você estudar.
É você fazer Porque muitas vezes, até por conta da correria, do dia a dia, os pais acabam não querendo ter trabalho. Isso. Mas é importante nessa fase para poder não ter trabalho para o resto da vida. Isso. Né? É melhor tratar agora na raiz do que levar o problema para o resto da vida. Porque tudo é uma escolha. Eu penso assim, né? Tudo é uma escolha. Eu escolhi um tempo da minha vida, e não me arrependo disso de maneira alguma. Porque hoje eu tenho 2 filhas incríveis. Eu também. Eu tenho 2 filhas incríveis e eu me dediquei. Eu também tenho, né? Filhos maravilhosos. Eu me dediquei a elas inteiramente, sabe? E hoje Sara e Samara são meninas incríveis, trabalham comigo até. Então, Samara é minha videomaker, tira minhas fotos, faz meus vídeos, a Sara faz as minhas artes, né? Me ajuda na Encanto, produzindo, fazendo. São meninas incríveis. Elizabeth deu uma palestra, porque ela é palestrante também. Sim. E ela deu uma palestra nesse grupo de networking Somos Um. E as filhas estavam lá presentes, ajudando não só ali na palestra, como também o apoio, né? O apoio moral ali, dando força para a mãe. E elas são incríveis, incríveis. Beijo para vocês. Então, assim, eu me emociono até de falar delas. Mas é importante a gente olhar para isso e a gente preparar, a gente se preparar. A gente não tem como a gente identificar quando um problema vai acontecer. Não tem como a gente adivinhar isso. Mas algumas coisas tem como a gente se programar. Por exemplo, se eu quero ter um filho, então eu preciso me programar para ele. O meu filho, minha filha vai entrar na adolescência. É uma fase delicada. Nós estamos numa geração difícil, sim. Então eu preciso me preparar para esse momento. Então isso é importante. Existem muitos adolescentes jovens que estão com crises de ansiedade grande, com problemas de identidade seríssimos, não sabem para onde vai, não sabem o que querem fazer, e os pais precisam estar atentos a isso. Verdade. E fala pra gente, como é que surgiu, né, a tua empresa, como foi a empresa Encanto Artesanal, como é que foi a criação desses novos produtos que você hoje vende? Fala pra gente. Então, a Encanto Artesanal, ela nasceu junto com as minhas filhas, num momento de crise no meu casamento. Existiu um momento em que estava num momento delicado, e aí eu tive a ideia, através de uma amiga, tinha acabado de fazer um curso de auriculoterapia, e uma amiga me deu a ideia: você já fez auriculoterapia, por que você não faz aromaterapia e você trabalha com cheiros? E aí eu, nossa, realmente. E aí comecei a fazer, e os frascos eram pequenos. Até hoje eu tenho, Sandra, a cesta, uma cesta branca, eu vou até te postar sobre ela. A cesta branca, eu colocava eles na cesta pequena e vendia, e saía para vender. E Sara e Samara que me ajudavam nas postagens, como eu falei no início. E nós trabalhávamos juntos. Então a tag, toda a estrutura era totalmente diferente. E aí, a gente trabalhando 4 anos atrás, aconteceu meu divórcio, né? Me divorciei. Então, acabei parei com a Encanto, não tive condições de retomar, de dar continuidade. Foi um processo muito difícil, muito delicado para mim, em que eu precisei desse momento, eu precisei de cuidar de mim, de olhar para mim. Então, o apoio, junto com o apoio da família, graças a Deus, minha mãe, meus irmãos. A gente entrevistou uma amiga, a Maria Rita, e ela falou justamente isso, que o terapeuta também precisa de terapia, também precisa de ajuda. E ninguém, eu digo que ninguém nessa vida está livre de qualquer que sejam as circunstâncias. E todos nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Quando a gente reconhece isso, todo o processo fica mais fácil. Uma vez que você entende o problema, resolver o problema é mais fácil. Isso. Buscar a solução fica mais fácil. Porque aí você reconheci, primeiro passo. Segundo passo, preciso buscar ajuda. E aí você começa no processo. E aquele processo, por exemplo, o processo de uma perda.
O processo de uma perda, a pessoa ela fica ali mais ou menos 1 ano. Ela passou de 1 ano, se ela ainda continua deitada numa cama, se ela continua com aqueles sintomas, precisa buscar ajuda urgente, porque isso desenvolve a depressão. Verdade. Entende? Então eu precisei, no meu processo, buscar ajuda. E aí me recolhi, e aí quando foi ano passado, já no início do ano passado, eu comecei a ter vontade de voltar de novo a empreender. E aí comecei a olhar, mas poxa, se eu voltar agora, eu vou voltar sozinha. Então eu preciso reformular e refazer tudo. E aí antes de eu lançar os produtos, né, antes de eu ver tudo, eu comecei a mudei, né? Você vê que eu mudei a logo. Voltou com toda a força, gente, muito bacana. E aí mudei tudo, inclusive aí mudei também o conteúdo até do produto, né? A gente voltamos com mais assim, até com uma técnica melhor, o produto está melhor, com o produto com resultado melhor, né? Então assim, de imediato a gente lançou e graças a Deus, e aí eu preciso lançar, e aí eu voltei também a dar palestras, né? Então ano passado no meu aniversário, aí eu voltei, fiz o meu primeiro encontro na Casa Daniela Pontes em Nova Iguaçu, e aí fiz o lançamento de fato dos produtos lá. E aí comecei a trajetória, fiz 2 encontros ano passado, 3 na verdade, 2, né, voltados para essa questão e dos produtos. E no final do ano, em outubro, fiz o Outubro Rosa na praia com as mulheres, o movimento. E aí a gente está, né, nesse trabalho, estamos os produtos, e aí hoje a gente está voltando também, tá com uma pegada para sais minerais, para sabonete em barra, então assim, o hidratante. E sendo cada vez mais conhecidos, divulgados. Gente, essa mulher, ela tem uma força que é impressionante, muito bacana. E o nosso grupo está muito feliz em poder ajudar, né? Estamos unindo esforços para que os produtos, a marca dela ganhe autoridade, seja conhecida cada vez mais. E eu estou aqui trazendo ela aqui para o programa, para vocês conhecerem. E fala os seus contatos. Eu tenho o meu contato de telefone, 219-6844-1820. Esse é meu WhatsApp. Tenho a minha página, né, no Instagram, que é Elizabeth_psicanalista, e a Encanto Artesanal, que é Encanto_artesanal. Então repete só o WhatsApp? Sim, 219-6844. E aí você consegue consegue me chamar, até no meu Instagram, tem um link lá também no meu Instagram. Você entra lá, o link, tem tudo direitinho, tem um link do encontro que a gente depois vai falar, e você pode entrar, tem um link que você pode falar comigo, tem o link dos produtos, então tá tudo direitinho lá, e dá pra ver, né, o lançamento de todos os produtos. A gente acabou de lançar os produtos novos, que é de maracujá, a gente fez, né, de acordo com o verão, né, o verão pede uma coisa mais refrescante, pede uma coisa, né, mais leve, mais suave. Então, assim, foi muito bacana. Ontem eu estive no encontro onde levei, né, esse lançamento, e as mulheres gostaram muito, vieram me perguntar. Então, assim, estou muito feliz nesse novo tempo, né? Eu costumo dizer que a dor para tudo, eu aprendi isso, né? A dor, se você... a gente não pode correr, a gente não pode fugir da dor. Porque a dor faz a gente ficar cada vez mais forte, exato, faz a gente aprender, a gente se curar. A dor faz parte do processo. Isso, e muitas pessoas fogem da dor, né, sendo dependentes de alguma coisa. E quando você vai de encontro com ela, ela tem o poder de se transformar. Você cresce. E chegou um momento da minha vida que eu pensei, ano passado, né, eu pensei,
eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui, me martirizando, me vitimizando por tudo que aconteceu comigo, porque eu, de fato, você imagina, você sair da casa da sua mãe com 16 anos e você voltar para ela, retornar para ela aos 40. Não é fácil, não. Imagina, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu era totalmente dependente do meu ex-marido, totalmente. A ponto que ele disse para mim, você não vai conseguir sem mim. É o que, infelizmente, é o que muitas escutam. Infelizmente, é o que a gente vem discutindo atualmente sobre isso. Exatamente. Mas, Elizabeth, parabéns, porque você, hoje, então, você é outra pessoa. Porque a gente, né, conversando com você, convivendo com você, não lembra essa pessoa dependente, essa pessoa, né, baixo astral. Você realmente se superou. Muito bom, parabéns. E fala pra gente do evento que você está organizando, que você vai chamar aí a mulherada para não só assistir a sua palestra, como também conhecer os seus produtos. Então, dia 28, mulheres lindas, né, que desejam protagonizar a sua história. Dia 28 de março, a partir das 9 horas da manhã, até meio-dia, na casa da Daniela Pontes, em Nova Iguaçu, nós estaremos fazendo um evento voltado para exatamente isso, para você que deseja protagonizar a sua história. Estaremos falando sobre feridas emocionais, como destravar. Lá você vai conseguir identificar quais são as suas feridas emocionais, para que assim você consiga destravar seus sonhos. Teremos também Vivian Santos, ela é uma sexóloga incrível, e também estará com a gente Michele Barbosa, ela é treinadora de vendas, que vai estar destravando também o seu lado de empreendedora, para você que, por exemplo, tem medo, né, não tem medo de vendas, foge de falar do seu produto, foge de falar do seu negócio, não consegue fazer pitch de vendas. Lá você vai ter alguém que vai estar te ajudando, te ensinando a dar os primeiros passos para isso. Maravilha, maravilha mesmo. Vai ser um espetáculo esse evento, vai ser muito bom também. E a gente, né, consegue perceber o crescimento, a evolução da Elizabeth, porque hoje ela está em várias frentes, em vários grupos de network, dando palestras e divulgando seus produtos, trabalhando intensamente como psicanalista, terapeuta. Então, assim, gente, é muito bonito ver quando uma pessoa ela consegue superar obstáculos. E no nosso programa é isso que a gente gosta de mostrar. Conexões que transformam, pessoas que superaram desafios e que têm muito para ajudar outras pessoas a superarem desafios também. Parabéns, parabéns mesmo. A gente volta a falar depois com a Elizabeth novamente, mas vamos ouvir aqui a segunda música que a minha amiga Rê aqui escolheu, Folhetim, de Chico Buarque, de 1977. Mas vamos escutar na voz da maravilhosa Gal Costa. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços.
Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla C. Olá, estamos de volta. Bom, agora vamos entrevistar... Agora vamos entrevistar a nossa querida Rê Guimarães. Muito obrigada, Rê, pela sua presença aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade. Você é um show. Olha, quem conhece a música Bailes da Vida sabe muito sobre a cantora e compositora Rê Guimarães. Com mais de 50 anos de profissão, fez da arte a sua estrada, frequentou a escola de música Vila Lobos, mas a noite foi a sua verdadeira escola. Começou na noite ainda jovem e hoje, madura, guerreira, afirma que o presente será sempre o melhor momento. União material e espiritual oferece várias oportunidades de criação. Dona de um timbre quente e sensual, interpretações sensíveis, repertório irrepreensível, compositora autêntica e uma presença surpreendente. Rê tem balanço próprio na MPB, interpreta de forma personalíssima compositores de várias gerações, como Cartola, Vinícius, Toquinho, Chico Buarque, Marisa Monte, Caetano Veloso, Belchior, Cazuza, Tunay, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, gente, e vai embora aí por aí. E de geração em geração se traduz em sensibilidade. Compositora não se limita a incorporar sensibilidade à obra de seus ídolos. Oferece ao público o que sai por inteiro. Compõe estilos diversos, traduzindo dinamismo e seu eclético modo de ser. Surpreendente, exuberante. Que chique! Nossa, a Rê é demais, gente. Eu já tive a oportunidade de assistir ao show dela, fiquei impressionadíssima. Que bom, que bom. Amei. E depois disso me tornei fã, amiga. A gente se conheceu num evento, tive a oportunidade de sentar do lado dela e bateu logo aquela amizade de cara, né? Foi realmente. E dali, né, a gente está sempre conversando, sempre se encontrando. E na sexta-feira de carnaval, ela me chamou para assistir um show. Maravilhoso. Um show de rock. Sabe, lembra o nome da banda? Sim, foi Dire Straits. A banda assim, que fez parte assim, de muitos anos da minha vida. Nossa, a gente se divertiu demais, foi muito bom. Era sexta-feira de carnaval, mas a gente ainda estava em ritmo de rock. O carnaval pra gente começou só no sábado. Começou, né? E eu cantei no carnaval, exatamente, né? Quero que você fale pra gente sobre isso também. Então, Rê, conta pra gente por que você escolheu a carreira artística, escolheu ser cantora, fala pra gente. Bom, em primeiro lugar agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso, com a Beth também, que gosta de ser chamada de Beth, ela falou. E vamos interagir sobre muita coisa que você falou. Em primeiro lugar, o presente é sempre o melhor momento. Por quê? O presente é esse presente da gente estar aqui agora, poder olho no olho, né? Os ouvintes, queridos amigos ouvindo, e isso é magnífico. A vida é magnífica.
tudo começou muito cedo. Eu acho que eu não escolhi a música me escolheu, porque é uma história tão antiga, tão antiga. Eu pequena, com 3, 4 aninhos de idade, cantava com cabo de vassoura. Era uma loucura. Roberto Carlos já era sucesso e quando eu cantava com cabo de vassoura e as pessoas riam, achavam bonitinho aquilo, eu chorava. Porque, tipo assim, o meu sentimento já era tão de outra vida que era como se não estivessem me levando a sério, sabe? Já era muito profunda a minha raiz com a música. Inclusive tem uma passagem que eu de vez em quando cantando uma música até internacional, eu me lembro disso. Tinha uns vizinhos que ouviam todo final de semana a música Sabor a Mi. Eu colava o ouvido na parede, eu chorava. Eu ouvia Sabor a Mi, que é uma das músicas do meu repertório também, e eu chorava. Aquilo era muito profundo. Então eu digo, a música me escolheu. Isso já veio de outras vidas. Isso se repetiu com os meus filhos, porque eu tenho 3 filhos em carreiras diferentes e todos tocam e cantam. Um deles muitos instrumentos, outro também outros instrumentos e outro também professor de piano e de teclado, que deve estar me ouvindo, Rafael Guimarães. Nada pessoal, Rafael Guimarães está aí, a família Guimarães fazendo história na vida, na arte, na cultura. Um professor, outro também com muita queda para professor, e o Rafa, professor de música em 2 escolas musicais, na Tijuca e no Grajaú. Então essa história minha da música, ela é muito antiga. E aí cresci com esse sentimento musical dentro de mim, e depois mais tarde eu vou falar o que eu vim a descobrir mais recentemente, a coisa de uma década. E aos 16 anos eu já estava fazendo showzinhos. Primeiro, igreja católica, cantando, né, fazendo aquela coisa do grupo jovem. E comecei com muitas coisas de Rita Lee. E interessante que anteontem eu passei correndo para um evento com uma bolsa na mão e eu estava muito apressada e eu estou com cabelo ruivo e uma passou por mim e disse, vai Rita Lee. Eu cheguei no show da minha amiga, que era aniversariante, falei, acabaram de me chamar de Rita Lee, olha só, e tudo começou não é muito cedo, principalmente com músicas internacionais na adolescência, que eu amava aquelas paradas de sucesso internacionais, ouvia diariamente, dormia com, hoje a gente chama de headphone, quando eu era criança era chamado de egoísta. O nome do foninho que eu tenho hoje aqui e boto no ouvido era chamado de egoísta. Eu deitava, dormia com o fonezinho no ouvido debaixo do travesseiro e eu acordava com aquele radinho de pilha debaixo do travesseiro. Então a minha paixão pela música vem de muito longe. Aí veio a adolescência, comecei a interagir com alguns músicos, né, a partir da igreja católica e tal, amiguinho que tocava, outro que tocava, e a coisa desenrolou dessa forma. E muito jovem ainda, eu dei uma canja na boate 706, que na época o cantor era o Lúcio, quem me levou foi o Capitão Asa. Eu era amiga do Capitão Asa, eu era jovenzinha e distribuía os brindes com ele tinha moto, ele tinha os eventos e eu era tipo assim, propagandeava e saía distribuindo os brindes, e aí ele me levou para dar a primeira canja na boate 706. Vitor Hugo era o nome do cantor, foi, sabe, assim, o primeiro microfone profissional. E muito cedo ainda, também com uma orquestra em Macaé, cantando pela primeira vez com uma orquestra gigante para muita gente, Skyline Pigeon, que era uma das músicas que eu amava demais e continuo amando até hoje, continua no meu repertório. Então daí para noites e clubes e bandas, e foi. O nome não foi sempre Rê Guimarães, já foi Regina Lúcia, já foi simplesmente Regina, já foi Regina Guima, que não andava e não saía de cima, e eu troquei. Porque eu gosto de Regina, mas o Guima não andava, não saía de cima. Bom, enfim. E aí muitas noites, muitos lugares, no release realmente é muito grande. Fui a primeira mulher a cantar, para você ter uma ideia, coisa de 30 anos atrás, a primeira mulher a cantar num quiosque em Copacabana.
Hoje os quiosques são os quiosques mais modernos e tal, mas eu fui a primeira. Mas você tem músico na tua família? Sim, tem 3 músicos, só que o meu filho, o Rafa, a gente toca com banda, eu faço um trabalho com ele às vezes de trio, faço com ele de banda, faço um duo com ele, mas eu tenho outras vertentes musicais, as quais ele também, não, há uns anos atrás, não participava, que era um perfil de roda de samba. Mas teus pais também não tinham? Eu vou chegar lá. Tem uma coisa aí a contar mais tarde que você vai surpreender, arrepiar. E aí o Rafa é um dos músicos que me acompanha. Eu toco com outros músicos, toco com outras bandas, mas também toco com meu filho, integrante de banda, que a gente forma e faz vários shows. Mais recentemente eu fiz vários tributos a Beth Carvalho, trazendo trabalho mais para agora, que deram super certo. O teatro pediu para repetir algumas vezes, graças ao brilhantismo do show. Eu tive a oportunidade de produzir, dar roupa ao repertório, a direção musical. Então, deu super certo e repeti em outros teatros também. Fiz Roberto Carlos 2 vezes, fiz divas, sempre divas, cantando as maiores divas da MPB, as quais eu sou, né, fã, Nana, Alcione, Ivete Sangalo, inclusive, mais moderninha, né, mais pra cá, e Elise, enfim, Fafá de Belém. Foi um repertório lindíssimo. Eu fiz as Divas 1 e Divas 2. Agora, a pedido do teatro, um spoiler aqui, vai vir de novo, mais adiante, novamente o tributo a Beth Carvalho. Então, o que acontece? Foi uma estrada muito longa. No passado, eu fiz algumas composições, a grande maioria sozinha, mas eu tive um parceiro que era mais do samba e na época eu era mais do pop, e deu muito certo. Nós compusemos uma música linda chamada Copacabana Rainha, que está até hoje aí, que eu digo, não é mais a princesinha do Braguinha, né, e dos parceiros dele. Uma Copacabana mais evoluída, atual, mais liberta, né? A mulher ganhou novos espaços, é o que a gente está falando. A mulher precisa estar mostrando para o mundo a que veio, né? A mulher já foi oprimida, reprimida, coisa que eu nunca fui, tá? Eu sempre fui além do meu tempo, sempre fui uma mulher muito autêntica, dona do meu nariz, sempre procurei fazer o que meu nariz apontava. E talvez tenha sido até por isso que eu tenho errado algumas vezes, porque só erra quem faz. E eu sempre fui muito ousada, né? E nessa de noite, e eu ficava muito na noite e compus na ocasião a Copacabana Rainha, uma outra música, Você Me Faz Cantar Assim, numa parceria. Cheguei a tocar muitas vezes em rádio. Agora vem um momento de eu dizer para você assim, né, para quem está ouvindo, que tem interesse em cantar, a mulher que está, vou falar para várias vibes, né, o jovem que está na noite, que está ralando, por experiência própria. Muita gente diz para mim assim, Rê, a tua voz, Rê, por que você... Aí muita gente não sabe. Eu fui uma das pré-selecionadas pelo Brasil pro Faustão, na ocasião, cantando Força Estranha e Eu Sei Que Vou Te Amar. Então muitas pessoas não sabem da minha história, né? A gravação foi num lugar lindo em Cabo Frio chamado General Lee, né? Então eu queria passar uma mensagem para quem está na noite, quem está vivendo esse momento musical que eu já vivi e venho vivendo há 50 anos. Eu parei de tocar nas rádios porque a gente quem entra na noite, fica na noite, se acomoda na noite, estaciona na noite, depende do dinheiro da noite. Então você não enxerga mais a tua autonomia de ir adiante, como muitas vezes eu fiz e depois retrocedi, ficando única, exclusivamente escrava da noite. Teve épocas de eu cantar quinta, sexta, sábado e domingo, saía às vezes de um evento e ia para outro. Chego a cantar, chego ainda, mas tem que diminuir um pouco isso, eu não diminuo. Chego a cantar 70 e tantas músicas numa noite. E as pessoas dizem, poxa, eu fico boba porque você canta e não fica rouca. Olha, é porque eu já falo, acho que pelo diafragma, né? E isso já é natural da minha entonação, da minha postura corporal, né?
que já vem com esse ar, essa pressão. Então, e hoje, assim, a tecnologia evoluiu e antes você cantava na rádio, mas hoje você tem suas músicas autorais, sim, nas plataformas digitais. Sim. Então, fala pra chegando gente. Agora a 2024, né, no início de 2024, no início de 2020, foram colocadas 2 músicas, as quais eu não era compositora. Uma foi o Paulão Sete Cordas que produziu, de um grande amigo meu, Luiz Fernando Cordeiro, que é um grande compositor. Foi um samba contra a impunidade da Vale do Rio Doce na tragédia de Brumadinho. É um samba muito triste, mas um samba muito lindo, autêntico, que retrata o que está acontecendo até hoje. E gravei um outro samba nesse mesmo período, chamado Tempero, de um compositor que é meu produtor musical. Já gravei com ele em 2012, um CD lindíssimo, Guilherme Brício, que foi produzido por ele e é dele, de um compositor que está na França. Então, isso foi colocado em 2020. Aí o tempo passou, a música estava lá, mas veio a pandemia. A pandemia deu uma esfriada geral, em todas as profissões, né? Todo mundo ficou parado, perdido. Quem estava na noite, então, como eu, cadê trabalho? Não podia sair. Eu cantei umas 3 ou 4 vezes na pandemia de máscara, né? Ousada, mas à distância, e foi necessário, né? Aniversários de amigas queridas. Então, o que acontece? As músicas agora, em 2024, eu coloquei um álbum com 8 músicas. Dentre elas, uma música que vocês vão ter oportunidade de ouvir aqui, intitulada A Minha Dança. E outras. Mas em quais plataformas digitais os nossos ouvintes poderão ouvir? Elas estão na Deezer, na Apple, no Spotify, no YouTube Music e outras, Amazon Prime e muitas outras. Então tem um álbum com 8, tá? Na grande maioria eu sou a autora. Só 2 não são minhas. Ainda vale acreditar que é de um compositor maravilhoso que sumiu, nunca mais eu vi, J.R. Alves, e uma outra lindíssima do querido Altair Veloso, que eu tive a oportunidade de dar o nome de Razões do Coração. É música para atriz, é a música da amante, uma história assim muito envolvente. Altair é um espetáculo, né? E o título desse álbum com 8 é Onda Zing. É uma música minha que tem uma mistura de salsa, de lambada, sabe? É uma coisa bem misturada. É a mistura do Brasil, nós somos a mistura, né? Mas qual o ritmo que você gosta mais? Olha, posso ser sincera? Eu sou uma mulher de gostar das coisas românticas, sim, mas eu acho que para tudo tem um momento. Quando eu canto romântico, eu posso fazer você chorar. E quando eu canto samba, como eu fiquei 7 anos numa roda de samba, tive a oportunidade de participar da gloriosa roda de samba, que eu vou puxar até o gancho do que você falou da auriculoterapia. Quando a gloriosa começou, há cerca de uns 12 a 14 anos atrás, porque veio a pandemia, né, tem um desconto aí que a gente parou, e eles retomaram agora sem mim. É linda a roda. Tinha um projeto social e tinha auriculoterapia, né? Eu me lembro exatamente disso, projeto cidadão, né? Cidadania, auriculoterapia, massagem, tirar documento e tal. Então, puxei o gancho. Na Gloriosa foram 7 anos no samba de raiz. No samba de raiz eu levo muita alegria, eu sei disso, porque eu tenho uma energia, graças a Deus, poderosa de extravasar isso para quem está assistindo. É contagiante, eu sei que é contagiante, está dentro. E na tristeza não é diferente. Você na se romântica. Emociona, exatamente. Porque eu sou intérprete. Também. Eu sou intérprete. Eu jamais seria uma cantora de barzinho quietinha. Eu não sou. Eu não sou aquela cantora. Não, eu vejo que você faz muito sucesso em trio elétrico. Sim. Eu no carnaval nas foi. Redes sociais. No Leme foi maravilhoso. Carnaval do Peru Sadio. E antes de retornar ao Peru Sadio, como eu fiz ano passado e esse ano, a convite do Lúcio Mariano, que é o atual, né, mentor. Teve um mentor que faleceu, que era meu amigo maravilhoso, o Jerônimo, que eu jamais vou esquecer, mas o Lúcio Mariano, a partir da morte do Jerônimo, assumiu inteiramente, belíssimamente, compôs esse ano, inclusive, o tema foi a Vattusi, foi maravilhoso. Ano passado o tema foi, e ano passado foi Zezé Mota, e eu tive o prazer também de cantar com eles. Então,
no trio elétrico foi maravilhoso, foi vibrante, o Leme lotadérrimo. E antes de retornar ao Peru Sadi do ano passado para cá, eu fazia parte do grupo Arteiros da Glória, que também saía em trio elétrico. Então, e fala pra gente quando vai ser o seu próximo show? 22 de março estarei no Teatro Brigitte Blair. Estaremos, né? Porque é uma banda maravilhosa, com o show Explode Coração. Maravilha! Realmente cantando. Esse é um show assim de autorrealização, porque eu vou estar cantando os maiores compositores da música popular brasileira, pessoas que marcaram a história da música, não em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, porque hoje o que acontece? Hoje a música é transitória, né? Aí muita gente diz, não tem compositores mais como antigamente. Tem, a mídia não mostra. Nós temos grandes compositores, só que hoje é imediatista. Hoje o cara faz o sucesso hoje, daqui a um mês já é outra música, daqui a mais um mês outra, então eles não deixam que aquela música se massifique, né? Que perpetue, é coisa muito rápida, sucesso meteórico, né? Assim como os artistas, muitos vêm e também saem. Mas voltando ao que você me fez uma pergunta em relação às raízes musicais. A minha mãe era pianista, não artista expondo, mas sim, dentro de casa, era uma grande pianista. E eu descobri há 10 anos atrás, procurando saber da história do meu avô falecido, que morou português e tal, eu descobri que quando a minha mãe era muito pequenininha, ela perdeu a mãe. Então ela não teve muito contato com a minha avó, quase não teve contato. E eu menos ainda, porque minha mãe era criança. Aí o que ocorre? Eu descobri que a minha avó materna foi violinista na Espanha. Então tá no sangue. Violinista. E aí, descobrindo sobre a vida do meu avô, eu descobri que o pai do meu avô, não mais a minha avó, o pai do meu avô estava nas escrituras de cartório, músico, como profissão. Então, isso veio de muito longe. O motivo dos meus filhos estarem aí, embora o Rafa também tem um pai que foi locutor de muitas rádios famosas e tal, batia um violão, inclusive me acompanhou muitas vezes lá em Teresópolis cantando, é nossa raiz, por mãe e pai, né? Vieram assim, sabe, do meu avô e da minha avó, então é muito forte isso. Não tinha como os filhos não serem artistas. Não tinha como, e é natural, é uma coisa natural. Vamos ouvir então um pedacinho da música Minha Dança. A Minha Dança tem uma história. Me pediram para compor, a gente está falando de composição, me pediram para compor a Minha Dança para um filme. Eu fiz a reunião, ouvi falar sobre a sinopse e tal, compus, virei 2 madrugadas, corri para o estúdio, gravei. A sorte é que eu registrei antes de pegar a bolacha, na época era bolacha, antes de pegar a bolacha para entregar para a pessoa. E na hora da entrega a pessoa disse, eu quero que você doe a música. Eu disse, sinto muito. Uma música feita é um filho que nasce. Eu não vendi uma música. Eu compus uma música para que ela fosse, eu poderia ceder os direitos autorais para que ela fosse veiculada durante o tempo todo que o filme fosse exibido. Mas uma música composta é um filho que nasce, a meu ver. Então, assinando ponto, e peguei a bolacha de volta e a música está comigo e está nos streams musicais. A Minha Dança, para quem gosta de tango, é um tango, é a história de uma mulher sofrida. Vocês vão ter oportunidade de ouvir aqui e nos streams musicais da Apple, Deezer, Spotify, YouTube Music e demais. Eu amo tango, eu acho lindo, tenho vontade de aprender a dançar. Eu sei dançar forró, dança de salão, faço aula de forró hoje com os meus filhos, mas tá na minha lista aprender a dançar tango. Tem amigos em Copacabana que fazem parte de um grupo de tango, vou te apresentar, vou botar em contato. Bacana. Então vamos ouvir A Minha Dança? Olá! Bom, espero que vocês tenham gostado. A música na voz da querida Rê Guimarães, maravilhosa. E fala pra gente de novo então, o show vai ser dia 22 de março no Teatro... 22 de março, show Explode Coração no Teatro Brigitte Blair. Miguel Lemos, 51H, às 20 horas. Aguardamos vocês, porque esse show está preparado para realmente mexer com os corações.
Os melhores compositores da música popular brasileira estarão marcando presença nessa nova temporada musical. E passa seus contatos, Rê? Com certeza. Me hackearam, né, no Instagram antigo e eu criei um novo, Rê, R-H-E, _ Guimarães Oficial. Rê, R-H-E, _ Guimarães Oficial. Meu WhatsApp, 21 9 8777 9130. 21 9 8777 9130. E os Facebooks Rê, R-H-E, Guimarães. Eu queria mandar uns beijinhos, porque eu sei que tem gente ligada. A Graça, a Sevi. Sevi, Graça. Lúcia Tavares, uma grande amiga, e outras amigas, todas se sintam queridas e abraçadas. Meu filho, Rafael Guimarães, e marido, Paulo. Beijo no coração. Aguardo vocês. Esse show tá preparado para mexer com o coração de todos. Um beijo carinhoso também a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo a Rê, a Elizabeth. E a Rê, assim, é maravilhosa, vale super a pena vocês assistirem ao show dela. Acompanhem ela no Facebook, no Instagram, porque assim, é uma pessoa maravilhosa mesmo. E você vê 50 anos trabalhando com a música, e os ouvintes podem chamar para shows, não é isso? Sim, shows e eventos. Posso fazer só dar uma dicasinha. Você que adora cantar, né, nunca teve essa oportunidade. Eu larguei 3 estatais para cantar, porque eu já cantava da infância, já era muito forte. Eu fui da Embratel, fui da Nuclebras, fui da Inspetoria da Previdência Social, mas a alma musical fala muito forte. Você que está aí deprimido, triste em casa, pensa até, não sei cantar, vai, começa a cantar. Todo mundo pode desenvolver um potencial, desde que tenha esse sentimento da música dentro de si. E você que está na noite direto aí ralando, só dando dinheiro para todo mundo, busca o teu próprio caminho, porque talvez você encurte caminhos, coisas que eu não fiz. Então, o que a gente está aqui para transformar, né? Exatamente. Então, para transforma isso. Pensa que você pode ir além e não ficar esperando 50 anos para que as coisas possam acontecer. Fica a dica. Bom, vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda, e em homenagem ao show da Rê, que é o show Explode Coração, não é isso? Explode Coração, vamos explodir aquele teatro maravilhoso. Vamos explodir, estarei lá. Então vamos ouvir Explode Coração de Gonzaguinha, de 1978, na voz da maravilhosa Maria Bethânia. Um pouco para encerrar o programa. E a nossa querida amiga aqui, Elizabeth, ela vai mostrar para vocês e falar um pouquinho dos produtos que ela mesma desenvolveu. Sim, esse aqui, ó, é o Home Spray, né? É um aromatizador terapêutico, como eu falo, né? Porque ele tem essências que tratam a nossa saúde. É o que eu te falei, sem precisar de medicação. Ela trata a insônia, trata principalmente a ansiedade, te equilibra para que você consiga ter uma noite tranquila de sono. Esse aqui é de chá branco, e o indicado que eu indico é o chá branco, o capim-cidreira, capim-limão foi o que eu levei, que eu uso na minha casa. Camomila. Eles são, hoje lá eu vendi de camomila, né, no nosso encontro, porque ele também ajuda a tratar, ele ajuda a equilibrar o nosso sistema, né? Então acalma. E o que a gente precisa, né? A gente precisa, a grande questão, tá? Falar rápido. Um dos maiores problemas que nós estamos tendo e sofrendo, a humanidade, é porque nós não estamos conseguindo dormir direito. Tá? Esse é um dos grandes problemas. E que desencadeia a ansiedade, e aí o estresse, e vai dando largada a uma quantidade de coisas. Mau humor, irritabilidade, e a gente não sabe de onde está vindo, mas por quê? É a quantidade de estresse devido aos nossos dias,
aos nossos dias. A gente não está conseguindo, é muita demanda e a gente precisa organizar. Quando a gente não organiza, né, tira da mente, coloca no papel, a gente sofre. E o que sofre? É o nosso corpo, é a nossa mente. Então a gente precisa tratar isso. E um dos grandes problemas, eu posso te dizer de 90%, né, e já tem dados a respeito disso, científicos a respeito disso, é questão de insônia. A gente precisa dormir mais, estamos dormindo pouco. E quando a gente descansa, o corpo descansa, no outro dia, um novo momento, um novo tempo de recuperar. Exatamente. É saber também tratar o problema, cuidar do problema. Hoje eu tive esse problema, eu preciso resolver ele. E quando a gente leva o problema para a cama, a gente não consegue dormir e estabilizar para que no outro dia a gente acorde com uma energia para viver aquele momento, o momento presente. Verdade. E por isso esse produto. E aí, falando da questão da pele, como eu te falei, a gente tem o hidratante, que é totalmente natural também, é artesanal. Fazemos também o hidratante com óleo de coco, com óleo de amêndoas. Óleo de coco, óleo de amêndoas, tudo isso é maravilhoso. Hidrata, se vocês olharem lá na Encanto, vocês vão ver o feedback das pessoas falando, não é uma coisa grudenta, não é uma coisa que fica ali, que você sente incômodo. A sua pele hidrata, absorve, fica incrível. E a gente tem o Body Splash, que é do mesmo cheiro do hidratante. Uma ótima fixação para que ele fique, né, um tempo prolongado. Às vezes a gente coloca um Body Splash que meia hora depois, cadê o cheiro? Então eu gosto de qualidade, eu gosto de qualidade, para que os meus clientes eles realmente, né, venham ter uma experiência diferenciada. Esse é o nosso foco, transformação. E como é que os nossos ouvintes conseguem comprar os seus produtos, os produtos da artesanal? Da Encanto Artesanal. Então, exatamente através do Instagram, a Encanto Artesanal _. E aí lá você tem um link que você consegue entrar e falar comigo. Ou você vai falar comigo, ou você vai falar com uma das minhas meninas, né? Com Sara ou Samara, que vai estar lá respondendo as pessoas. E no meu Instagram, Elizabeth Psicanalista, lá também tem um link, e aí lá está o link todo detalhado, que são o link dos eventos, link dos produtos, link para atendimento, para que você possa escolher qual atendimento você quer. Não é @encanto _artesanal. Isso mesmo, perdão. @encanto _ artesanal, isso mesmo. E a tag é verdinha, ó. E aí vocês conseguem lá também, e não só vocês conseguem falar, mas vocês conseguem ver sobre o produto. E você vende para fora do Rio de Janeiro? Vendo sim. Tenho muita satisfação. Uma das vendas, graças a Deus, né, a primeira foi muito satisfatória, muito de verdade, foi em dezembro, a primeira venda fora, e foi uma gratidão imensa. Me mandou foto do produto, o produto chegou direitinho. Então, assim, e foi por indicação. Eu vendi para uma cliente fora, em Ipanema, e ela levou os produtos, e lá a pessoa foi na casa dela, entrou no banheiro dela, viu os produtos e entrou em contato. É o corpo a corpo, né? Isso que funciona. Exatamente. Entende? Então, assim, eu fico muito grata por isso. Por quê? Porque eu não tô... A maioria, na verdade, dos meus produtos que estão sendo vendidos, não é que as pessoas estão entrando somente no Instagram e vendo. Está sendo indicado. Então, assim, e pra mim, na minha visão, quando está sendo indicado, é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque a pessoa está falando daquilo que ela está usando, que ela está gostando. Entende? Hoje mesmo eu fiz uma entrega hoje na posse, e a menina naturalmente fez. Gente, eu estou apaixonada, já indiquei para amiga. Então, naturalmente, as coisas estão acontecendo. Você vê que, assim, não é a minha fala. É a resposta, né? É a resposta do trabalho. Elizabeth, você tem, assim, alguma consideração final, uma frase, alguma coisa que você queira acrescentar? Sim, eu gosto muito de uma frase, né,
que nada é tão seu quanto os seus sonhos. Nada é tão seu quanto os seus sonhos. Você é que precisa acreditar em você mesma. Você precisa confiar naquilo que você vem sonhando. Não espere que as pessoas venham acreditar em você primeiramente. Você precisa acreditar. Você precisa ter ações. E aí tem uma segunda frase. Meus sonhos merecem a minha disciplina. Porque a gente precisa sonhar com os pés no chão e tendo ações que vão fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. Obrigada, Elizabeth. Muito feliz mesmo por você ter vindo, muito bacana mesmo. E Rê, você tem alguma consideração final? Eu tenho sim. Tem um pequeno poema rápido e vou cantando paz, amores, flores, solidão, tudo em forma de canção, e nesse universo me pertence, grito e vejo em cada olhar oculto e explícito, em cada rosto, em cada gesto, em cada lágrima ou sorriso, o quanto é bom cantar a vida. Isso é emocionante para mim, é sentir a resposta do povo. Muito bacana mesmo. E eu queria que você falasse a frase que você mandou pra gente em homenagem ao Dia das Mulheres. A frase, eu na verdade estava parafraseando o nosso querido Chico Buarque em folhetim, em Dom de Iludir, em que ele diz, não me venha falar da malícia de toda mulher, e no final ele diz, cada um sabe a dor e a delícia de ser, eu botei quem se é. Cada mulher tem que saber a dor e a delícia de ser quem se é. E cada ser humano tem que sentir isso. Não só a mulher, o homem. As pessoas têm que se valorizar como ser humano, né? E tirar todas as barreiras, todas as fronteiras e acreditar em si mesmo. Por isso a gente está no Conexões que Transformam, porque só nós próprias poderemos transmitir o que está dentro da gente, né? E os sonhos que você falou. Sim. Né? Sonho jamais. Sonhar para dar o primeiro passo, você tem que acreditar, você tem que sonhar para poder realizar. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é. Exatamente. E nós somos mulheres que fazemos, né? Que arregaçamos as mangas. Eu já vivi tudo que você viveu em separações, quase fui à loucura, e na loucura eu compus cada vez mais, e é assim que a gente se renova. Como águia, eu sou como a águia. Cheguei aos 50 anos, você arranca as unhas e alça novos voos. E é isso. Gente, olha só, como é que eu sou abençoada em ter amigas, né, como essas duas mulheres, grandes mulheres que estão aqui. Bom, eu assim desejo a todas as mulheres, nossas ouvintes, muito respeito, muita consideração, muita empatia, muito carinho, muito amor, né? Que os homens das nossas vidas, né? Maridos, filhos, irmãos, pais, que todos tenham mais consciência da importância de respeitar nós mulheres e de nos unir a nós, porque a gente não quer ser melhor competência. que ninguém, a gente não quer competir. A gente não quer competir, a gente tem competência para chegar junto. Exatamente, né? A gente quer estar junto, a gente quer crescer juntos e transformar o mundo num mundo melhor. E homens, nunca se esqueçam, todos nasceram de uma mulher. Exatamente. Ficou o recadinho. A gente sabe que a grande maioria são homens maravilhosos, graças a Deus, mas assim, a gente precisa nesse momento não deixar que a situação desande, né? A gente tem que trazer de volta a nossa sociedade para um controle melhor, né? Para que nós mulheres a gente viva com paz, sem medo, né? Sem medo de sair de casa, sem medo de romper um relacionamento. De romper, exatamente. Não podemos ter medo de romper um relacionamento, isso não existe. Nós nascemos sozinhos, iremos partir sozinhos, então tem que ter
essa consciência. A liberdade de uma pessoa começa quando a do outro termina, e principalmente entre os casais. E educar nossas crianças, educar nossos filhos, como a Elizabeth aqui falou, a importância de educar as crianças, de educar os adolescentes, para que a gente tenha jovens melhores, adultos melhores para o nosso mundo. E vamos torcer, né, para que a gente consiga realmente essa união entre homens e mulheres. Diminuir essa atrocidade que vem acontecendo, né, contra as mulheres. Bom, se vocês quiserem mandar mensagens para a gente, podem mandar pelo WhatsApp da rádio 21971591211. Acessem o Instagram da Rádio Tropical, o Facebook, e assistam os vídeos, os podcasts no YouTube da Rádio Tropical Brasil, e contamos com a participação de vocês para fazer com que o nosso programa ganhe mais audiência, se torne mais conhecido. Então, até a próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.